Olá, estamos de volta com o comentário da lição da Escola Sabatina. Você deve ter observado, estamos com um novo endereço. Agora estamos na TV virtual do Embu, www.tvembu.com. Tivemos um período de pausa, mas vamos estar juntos esse trimestre. A lição desse trimestre fala sobre os agentes da esperança. A lição número 1 falou sobre Paulo, sobre o início de seu ministério, aliás, a ênfase foi na sua conversão. E agora na lição 2, nós vamos conhecer os métodos de Paulo. O título da lição dessa semana, Tudo para com Todos, Paulo prega para o mundo. O verso áureo, uma das passagens muito conhecidas do livro de Coríntios, que fala o seguinte: Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Vamos conhecer alguns dos métodos, como Paulo se aproximava das pessoas de culturas diferentes, hábitos diferentes, para que o Evangelho encontrasse seu coração. Não que Paulo participasse dos seus erros ou da sua cultura, mas ele se aproximava para que dessa forma o Evangelho ficasse mais próximo das pessoas. No último momento da história que nós estamos dando da Escola Sabatina, Paulo havia se convertido, passou-se 9 anos, nós não sabemos detalhes sobre esse período, esses 9 anos por onde Paulo andou. Sabemos apenas que ele foi para sua terra natal. Ali com certeza ele deve ter conversado com pessoas, deve ter entrado em reflexão sobre o seu encontro com Jesus. Nesse período, o que acontece é o seguinte: os cristãos não aceitavam, não acreditavam muito na conversão de Paulo. Eles estavam preocupados, será que ele realmente se converteu? Será que foi sincero? Será que ele não está disfarçando para, de repente, fazer um novo levante, trair os cristãos? Essa preocupação assolou a vários. Porém, um homem que a Bíblia relata como sendo um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Estou falando dele, Barnabé. Barnabé foi muito importante para o início do ministério de Paulo. Nós encontramos os dois em Antioquia. Antioquia era a terceira maior cidade do mundo naquele período. Ficava atrás apenas de Roma e Alexandria. Antioquia era sinônimo de luxúria, sinônimo de prazeres. Ali reinava a adoração à deusa Dafne, onde as prostitutas cultuais realizavam os seus atos de luxúria como religião. E foi em meio a esse clima, foi em meio a essa história, esses momentos tão diferentes da fé cristã, que Paulo passou 1 ano com Barnabé, pregando o Evangelho. Foi naquele local que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Ali ele abriu as Escrituras, ali ele abria a palavra do Senhor para explicar o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, Jeová, o Deus verdadeiro. Essa foi uma das técnicas que ele usou naquela cidade, a abertura da palavra de Deus. Porém, Paulo não usava um único método. Nós vemos lá em Listra, quando ele fez uma cura a um jovem, ali as pessoas pensavam que ele era Deus, era um dos deuses. Aliás, pensavam que Barnabé e ele era um dos deuses que haviam descido para andar entre eles. Naquele local, Paulo não abriu a palavra. Naquele local, Paulo utilizou a natureza para explicar, para falar sobre o Deus Criador. Então, Paulo se adequava ao local para atingir o coração das pessoas. Um outro momento, muito interessante também na vida de Paulo, foi quando eles chegaram em Atenas. Atenas era uma cidade muito populosa, 250 mil habitantes. Foi a cidade de Sócrates, a cidade de Aristóteles. Foi nessa cidade, uma cidade muito filosófica, uma cidade rica intelectualmente, onde existiam muitos deuses. Conta-se que era mais fácil encontrar deuses, estátuas, lógico, de deuses, do que seres humanos. E foi em meio a esse clima tão filosófico, tão intelectual, que Paulo e o seu companheiro começaram a distribuir os seus conhecimentos entre as pessoas que estavam ali. Em meio a isso, nem todos acreditavam nele, nem todas as pessoas que estavam ouvindo ele falar sobre o Evangelho estavam sendo cativadas. Mas mesmo às vezes ridicularizando, resolveram levar para um local muito interessante daquela época. O local, eu vou dar algumas características para vocês de onde eles foram dialogar. Antes de falar para onde Paulo foi levado, vou falar dos 2 grupos que o conduziram. Foram os epicureus e os estoicos. Os epicureus, eles acreditavam que nós deveríamos aproveitar os prazeres da vida, enquanto os estoicos, eles pregavam que nós tínhamos que ser pessoas conformadas, não tínhamos que lutar muito pelas coisas. Pensamentos muito diferentes. E esses 2 pensamentos entraram em choque com aquilo que Paulo estava pregando.
Ao ouvir Paulo, não que eles se converteram, mas eles se interessaram pelas histórias, pelo que Paulo estava falando, e resolveram levar para um local muito exclusivo da época. Esse local estava entre a colina a oeste da Acrópole, onde se levantava-se o Aerópago, conhecido como a Colina de Marte. Era uma proeminência rochosa sem vegetação que ia do nordeste ao sudeste. Paulo, na realidade, estava esperando por Silas e Timóteo. Ao ser convidado para ir para esse local tão seleto e exclusivo, ele fez algo que, quem sabe, a maioria das pessoas não faria. Olhando dessa forma, aqueles dois grupos estavam preparando, quem sabe, uma armadilha para que ele pudesse expor as suas ideias e ali os intelectuais pegar Paulo na palavra. Mas Paulo viu naquela oportunidade o momento de estar falando para as pessoas sobre o Deus Criador. Então Paulo aceitou o desafio. Era como se ele tivesse sido levado para, aqui em São Paulo, um Credit Card Hall. E ali encontrar-se com professores, doutores e reitores de faculdade para discursar e debater sobre as suas ideias. Ao chegar naquele local, Paulo, ele observou, porque Paulo, um dos métodos de Paulo era conhecer a cultura, para que pudesse alcançar o coração. Ele ia pelo conhecido para alcançar o desconhecido. Isso é que muitas vezes nós pecamos e erramos no nosso evangelismo. Queremos levar para as pessoas o nosso conhecimento e ignoramos a sua cultura, ignoramos aquilo que elas já sabem. Muitas vezes elas conhecem a Jesus de uma outra forma, às vezes elas conhecem o Evangelho de uma outra forma, e nós queremos, de qualquer jeito, apresentar o Evangelho. Paulo, o que ele fez? Ao chegar naquele local, ele observou que eles estavam construindo a estátua de um Deus, a estátua para um Deus, da qual não tinha nome. Esse Deus era conhecido como o Deus desconhecido. Paulo aproveitou aquela oportunidade para falar que o Deus desconhecido era o Deus criador dos céus e da terra, que esse Deus era o mesmo Deus que ele pregava. Dessa forma, Paulo conseguiu encontrar o coração daquele povo. E aquilo que parecia ser uma armadilha tornou-se uma forma dele estar semeando o Evangelho. Num olhar assim superficial, podemos dizer que ele não obteve tanto sucesso, mas ali foi lançada a semente que o resultado apareceu tempos depois. Nós vemos então várias estratégias de Paulo. Uma outra estratégia que Paulo utilizou, que é muito importante para os nossos dias, hoje, se soubermos adaptar, era que consistia em pregar o Evangelho nos grandes centros urbanos. Ele aproveitava os grandes centros porque dali o Evangelho poderia ser propagado para várias partes do mundo. Paulo realizou 3 viagens missionárias e através dessas 3 viagens ele conseguiu, através de pontos principais, pontos estratégicos. Aliás, eu costumo imaginar Paulo como estrategista, porque uma das formas dele, alcançando esses centros, era que as pessoas ali convertidas iriam espalhar pelo mundo conhecido. Uma dessas estratégias ele utilizou em Tessalônia, a maior cidade da Macedônia, região da Europa em que o Evangelho foi apresentado pela primeira vez. A chegada do cristianismo a Tessalônia foi um fato de suma importância. A rota romana que vai do mar Adriático ao Oriente se chamava o Caminho Egnático. E a rua principal da cidade, em realidade, partia dessa rota. Ou seja, Macedônia era um ponto extremamente estratégico para toda a parte do mundo conhecido. E ali Paulo utilizou para a pregação do Evangelho. Presta atenção no verso áureo. Fiz-me tudo para com todos, com a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Queridos, a estratégia de Paulo era procurar estar mais próximo da cultura das pessoas. Não que ele se contaminava com essa cultura, não. Não estou dizendo que de repente para você evangelizar um drogado, você tem que experimentar as drogas. Mas você precisa o quê? Entender como ele pensa. Você precisa entender as suas fraquezas. Como o Evangelho pode ajudá-lo. Da mesma forma que você vai conhecer uma dona de casa, você tem que adaptar as mensagens para ela, de uma forma que ela possa compreender no seu dia a dia. Se você vai falar com um engenheiro, você tem que da mesma forma adaptar aos conhecimentos daquele homem.
O Evangelho serve para todas as pessoas, porque o Deus Criador, Ele preparou a mensagem que alcança o coração. Infelizmente, como mensageiros, nós erramos. Erramos porque queremos evangelizar as pessoas a partir do que eu sou. Mas não funciona assim. Eu tenho que conhecer as pessoas e saber quem Deus é para essa pessoa. Semana que vem nós vamos com a terceira lição. Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus, abençoe as pessoas que estão assistindo a nossa lição. Possamos colocar em prática as técnicas e metodologias de Paulo para alcançarmos as pessoas nas suas realidades. É o que nós pedimos em teu nome. Amém. Um beijo no seu coração. Dá um sorriso para a vida.